E conosco agora, para comentar também a situação da Venezuela, a gente recebe o professor e pesquisador do Instituto das Américas da University College de Londres, Pablo Uchoa. Professor Pablo, muito obrigado por estar aqui com a gente, um bom dia. Eu acho que falta a gente acionar algum botãozinho aí, porque eu não ouvi. Opa, era eu. Bom dia. Agora sim. Agora sim, muito obrigado. Professor, você esteve na Venezuela não faz muito tempo, né? Pelas informações que eu tenho aqui. Que retrato o senhor faz do país e o que esperar daqui para frente da Venezuela? Até esse momento, a gente não tem notícias de nenhuma manifestação oficial da oposição venezuelana. Maria Corina Machado, Edmundo Gonzalez, ninguém se manifestou até esse momento. Queria que o senhor traçasse um panorama inicial para a gente, por favor. Bom, a impressão que eu vi na Venezuela, obrigado por me convidar para esse painel aqui, quando eu estive na Venezuela, a impressão que eu tive é que eles sempre se referiam a um período particularmente difícil da sua história, que foi o período sob as sanções do Donald Trump durante o primeiro mandato, entre os anos ali 2017 e 2019, como se fosse uma espécie de período especial, como aconteceu com Cuba depois do fim da era soviética. As pessoas falavam, aquele período foi horrível e tal, e falavam como se estivesse no passado, quer dizer, que a Venezuela já estava começando a se recuperar. Nós estamos falando de 2024, antes das eleições, né, no ano passado, no retrasado, agora 26, e acho que havia uma impressão, uma posição clara dos venezuelanos de que havia uma crítica ao governo em geral, ao gerenciamento, a situação doméstica de uma forma geral, mas também tinha uma outra percepção muito clara de que as intervenções americanas no sentido de interferir na política venezuelana, elas não ajudavam. Na verdade, elas criaram um grande problema lá em termos de inflação, em termos de criar uma situação realmente insustentável para as pessoas. Eu hoje estive conversando com um amigo que está lá em Caracas, e agora está um pouco mais calmo, né? Então, houve aquela primeira explosão aí por volta das 2, 3 da manhã, e aquela calma que ninguém sabe muito bem o que vai acontecer. Então, acho que os venezuelanos estão muito ansiosos, como nós também estamos, para saber o que vai acontecer, porque não está muito claro o que os Estados Unidos pretendem fazer agora que eles tiraram o Maduro, né? Removeram o Maduro. Mas e aí, quais são os próximos passos? Porque o chavismo não caiu, né? Nem vai cair. Existe um apoio lá para o chavismo também, apesar de haver um grande apoio para a oposição, mas essas inquietudes, elas acrescentam aí uma série de pontos de interrogação. É muito estranho que a oposição da Venezuela não tenha se pronunciado, porque realmente eles estão de mãos dadas com o Trump. Não a oposição, digamos, moderada, né, mas Maria Corina Machado, como você falou, esse pessoal que tem pedido intervenção para a Venezuela. Mas nós temos visto pessoas que estão ligadas a essa oposição na televisão falando que isso é o começo da liberdade, né? Então, mas eu acho que se eles querem ser os líderes do próximo da futura Venezuela, eles devem dizer alguma coisa, né? Pablo, bom dia, prazer falar contigo, Sakamoto aqui. Uma pergunta, a gente estava até comentando sobre isso, o Mauro levantou a bola, tudo, e eu também tinha falado sobre a respeito da questão dos generais e dos militares. A gente sabe que os governos, né, tanto o governo Chávez quanto o governo, principalmente o governo Maduro, são governos que dependem bastante dos generais. Generais estão imbricados em várias camadas da vida cotidiana da Venezuela, em empresas, em governos, sociedade, e que as coisas não iam dar como você mesmo colocou, o chavismo continua aí, uma mudança do regime demandaria uma mudança também por parte dos militares, que aceitam, se aliem um novo governo. Como é que você vê isso? Como é que na sua avaliação está essa situação? Como é que os militares devem se comportar? Bom, os militares são parte do regime, né? São parte do regime no sentido do regime político. A Venezuela, e essa é a minha pesquisa de doutorado, que eu terminei agora recentemente, né? Foi essa transformação de um modelo
de militarismo no começo do governo Chávez, e justamente por causa da ameaça ali que havia do governo Bush, né, contra a Venezuela, e também pela digamos, disposição dos militares em geral de participar da vida política na América Latina e na Venezuela, isso é muito forte, né? Bolívar era a figura principal, né? Os militares foram cada vez mais sendo trazidos para a governança na Venezuela. Então, eles não são uma coisa apartada se você da governança na Venezuela. Se você quiser mudar a direção dos militares, você precisa ter uma luta política dentro das Forças Armadas, como houve desde 2004, desde 2002, na verdade, até o ano do golpe contra o Chávez, você teve vários pronunciamentos, né, alçamentos militares, levantamentos, você teve rebeliões dentro dos quartéis. Isso foi ao longo dos anos. E ao longo dos anos, o governo foi respondendo com várias medidas, as medidas mais forçosas, como, por exemplo, o aumento da contra-inteligência dentro das Forças Armadas, né, mas também do ensino militar, da expansão das Forças Armadas, digamos assim, da expansão ideológica dentro das Forças Armadas. Então você tem dentro das Forças Armadas um processo de transformação. Essas Forças Armadas não vão mudar de uma hora para outra. Você teria que ter um outro processo de luta política dentro dos militares para favorecer esses militares que são a favor dos Estados Unidos. Esses militares, eu não sei quantos são hoje na Venezuela. Obviamente, desde os anos 2000, digamos assim, 2020, a Venezuela tinha controlado. Venezuela, quando eu falo, Maduro estava mantendo as Forças Armadas sob controle. Eu acho que alguns sinais recentes, como a saída da Corina Machado, como aquela operação de resgate do pessoal da oposição na embaixada da Argentina, e agora essa remoção do Maduro mostra que o regime não é tão forte assim, consolidado. Mas você não quer dizer que eles sejam pró-Estados Unidos. Você teria que trazer aí uns caras que estão hoje em Miami, que estão na Colômbia. Você teria que ter toda uma luta política dentro das Forças Armadas para mudar. Isso sem falar, desculpa, vou terminar que eu estou falando demais, a parte não militar do governo, né? Porque você aí tem uma série de estruturas também da Revolução Bolivariana de uma maneira mais ampla que não querem ver um governo da oposição no poder. Bom dia, professor. Bom dia. Todos nós fomos acordados com isso. Obrigado pela sua participação aqui. Eu queria, estendendo um pouco o seu raciocínio, né? Você falou bem da parte dos militares, estava entrando um pouco mais nessa parte, pensando na sociedade civil. Queria um pouco da sua leitura com relação ao papel da sociedade civil, se um movimento como esse, claro, isso acabou de acontecer, né? Vem escalonando desde os ataques aos barcos e tudo mais, mas se o senhor vê a possibilidade de evocar uma nova liderança ou novas lideranças no campo político da sociedade civil, dentro desse espectro que você chama até de mais moderado, que, né, os pró-Trump nós já identificamos, sabemos que eles estão ali meio que celebrando, mas na sociedade civil, o grosso da sociedade civil e da liderança política, se um movimento como esse pode evocar novas lideranças que deixem de maneira clara que rechaçam ataques e intervenções nesse nível, mas também querem finalmente fazer uma ruptura com o que Maduro trouxe até aqui. Eu acho que tem uma boa pergunta, e eu acho que essa é um pouco a narrativa que a gente perde, né? Porque fica muito Estados Unidos, Trump, Maria Corina Machado, Maduro, e esse meio, tanto da oposição moderada quanto do chavismo mais moderado, ele fica perdido. Em parte porque, tanto na oposição como no chavismo, houve movimentos para expurgar essa oposição, né? Inclusive dentro dos militares. Um dos digamos, símbolos disso foi o oficial que foi lá buscar, o general que foi lá buscar o Chávez, quando ele foi sequestrado em 2002, né? Ele foi levado para uma ilha, em La Ortila, e o general que foi lá buscar o Chávez depois começou a discordar do Chávez aí por 2007, 2008, queria possivelmente sair como oposição ao chavismo, mas sendo dentro do chavismo ainda, digamos assim, sendo bolivariano, e acabou sendo preso por corrupção, morreu na prisão há pouco tempo, né? Então você teve um movimento muito forte para calar essa oposição, dentro do chavismo e dentro da oposição. A verdade é que eles existem, mas elas não têm
o empoderamento, digamos assim, para mudar as coisas nesse momento, né? A gente tem um rápido intervalo para fazer para o pessoal que está na TV a cabo. A gente continua a nossa transmissão pela internet, e se você está na TV a cabo é rapidinho, a gente já volta. Professor, eu queria aproveitar e fazer duas perguntas em uma, que tem um pouco a ver com a análise que você vem fazendo. Você falou da questão dos militares. Eu tive na Venezuela tem 10 anos. Já naquela época me chamava a atenção uma tal de uma guarda bolivariana. Era uma espécie de uma guarda pretoriana que foi feita ainda pelo Hugo Chávez e que foi bastante fortalecida pelo Nicolás Maduro. Me chamava a atenção a quantidade de adolescentes armados, fortemente armados, nessa guarda bolivariana. E mais recentemente a gente viu o Nicolás Maduro ali conversando com milícias mesmo. Aí já eram milícias incentivando essas milícias a defenderem o país. Esse é um ponto. O que esse tipo de militarização da sociedade pode trazer como consequência nesse momento para a Venezuela? A minha segunda pergunta é, para quem aqui no Brasil, nesse momento, está comemorando a libertação da Venezuela, o que o senhor tem a dizer? Bom, eu acho que as duas perguntas, na verdade, vão juntas, porque o regime não caiu. O regime, como você falou, inclusive tem muito a ver em termos, primeiro porque tem uma vice-presidente, tem as Forças Armadas, tem toda a estrutura, tem o Poder Judiciário lá que está sob controle do chavismo, e tem aquelas estruturas que, digamos assim, estruturas comunais, da economia comunal, tem todo o sistema tá intacto, né? Está sem o Maduro. Na verdade, a gente vai descobrir a partir da 1 da tarde aí no Brasil, né? Quando o Trump der a sua coletiva, talvez a gente tenha um pouco mais de noção de qual foi o tamanho do desgaste que essa operação dos Estados Unidos, né, ocasionou. Agora, nesse momento, você mencionou, por exemplo, a questão da defesa cidadã, né, defesa territorial. A Venezuela, já pensando num potencial conflito com os Estados Unidos, a Venezuela sempre partiu do princípio de que eles não tem nunca como derrotar os Estados Unidos. Então, o que eles podem fazer é cuidar da resistência. Então, se você olhar para certos modelos, como Cuba, que tem os seus comitês de defesa da revolução, se você olhar para a resistência do Vietnã, por isso que durante a guerra dos Estados Unidos, né, por isso que você vê, de vez em quando, Maduro aparecia com um manual dos ensinamentos do Von Giap e tudo, né, sobre como resistir. Então, a ênfase da Venezuela sempre foi resistir a uma invasão. Aposto que se os Estados Unidos quiserem entrar na Venezuela agora, vão enfrentar uma dificuldade, mas eles vão entrar. Porque o grande foco deles é não permitir que o invasor seja capaz de governar. Isso inclui a oposição, né? Pode não ser tropas americanas, mas se chega lá um governo da Maria Corina Machado agora, vai ter uma série de pessoas que estão comprometidas, vai ter muita gente que talvez não queira lutar, não queira mais conflito político, mas vai ter suficientes pessoas, essa é a aposta do governo, que vão estar dispostas a pegarem armas, né, e vão defender a revolução. E essa é justamente a aposta que o governo fez ao longo desses, você mencionou aí há 10 anos, exatamente, esse período começou lá por 2008, 2009, então o governo vem fortalecendo essa estrutura de defesa cidadã. Como é que funciona? Rapidinho. Você tem o exército até nas regiões, nos estados, nas cidades. Aí quando você chega no bairro, você tem a milícia bolivariana. Aí você tem o comando daquela unidade. O sujeito você não vai pegar um miliciano e vai levar ele para outro estado. Ele cuida da infraestrutura local. A maioria dessas pessoas talvez nem vá lutar, mas talvez a maior parte, a principal função dessas pessoas seja, né, supervisionar e ver, fazer um pouco de espionagem, fazer um pouco de inteligência. Então, assim que funciona esse sistema. Esse sistema não desapareceu e ele precisa de uma certa colaboração para desaparecer. A oposição venezuelana não demonstrou ainda, eu não vejo ainda a capacidade de
de trazer pessoas de um amplo arco da sociedade para um governo. Eu acho que ainda vai restar bolsões de resistência, mesmo que o governo caia. Sakamoto, você quer fazer uma última pergunta para o professor? Lembrando que a gente já tá de volta aqui com todo mundo que nos acompanha pelo canal UOL, na TV a cabo também. Não, eu gostaria assim, Pablo, no meio de tudo isso, né, a gente tem também o fato de que o Brasil, né, o subcontinente sul-americano, o Brasil é a principal potência do subcontinente, nós temos uma fronteira vasta com a Venezuela, são poucos pontos de entrada efetivamente, mas a fronteira vasta, né, principalmente a porta de Santa Helena do Iarém com Pacaraima, né, lá em Roraima. E essa foi uma porta de entrada de milhares de refugiados, né, venezuelanos, ou que também entraram no Acre depois de passarem por outros países, né? A depender do tamanho do atoleiro, se houver um atoleiro de fato, né, uma crise que se estenda, qual que é a perspectiva com relação à questão migratória para a América do Sul, né? E como é que você vê o governo Lula no meio de tudo isso, assim, né? Como o governo Lula não reconheceu a posse de Maduro, né, a eleição, né, não reconheceu como governo, né, ou seja, indicando que viu fraude no processo, mas ele também precisa, assim como a Cláudia Sheinbaum, também no México, já acabou de dar uma nota criticando a operação, mas também ele não pode ficar em silêncio, né? Então, primeiro, como é que você vê o papel do Brasil, tanto com relação à questão dos refugiados, quanto com relação à questão política do Lula? Eu acho que a Venezuela, quer dizer, já são 7, 8 milhões de venezuelanos fora, né? Eu não sei quantos venezuelanos mais migrariam, potencialmente muitos, tanto é que agora o Petro colocou as tropas lá na fronteira por uma questão de segurança, mas também para controlar aquela fronteira, né? Eu concordo, acho que o Brasil precisa se pronunciar, acho que o Brasil procurou conter a Venezuela ali sempre dentro de um caso a caso, né? O Brasil não partiu de está fazendo uma coisa muito correta, que eu acho que também não é romper com a Venezuela, porque eu acho que você rompe, você para de se engajar com o seu vizinho, você sai na pior, porque você não tem informação, você não tem como ter uma colaboração, você não pode colaborar em termos de fronteira, por exemplo, em termos desses refugiados, migrantes que queiram retornar, migrantes que queiram vir e tal. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O Brasil procurou, de qualquer maneira, demonstrar a sua insatisfação com a questão democrática na Venezuela, não reconhecendo nem desreconhecendo as eleições, e depois teve aquele episódio dos BRICS em que o Brasil foi fundamental para barrar a entrada da Venezuela com os BRICS, para botar um pouco de, não, aqui a gente tem autoridade, né? Foi uma demonstração do Brasil de poder, aquela questão de não deixar a Venezuela entrar nos BRICS. Então, agora, nesse momento, acho que o Brasil também precisa levar em consideração que, como estava dizendo aqui, o colega de estudos da religião, né, esse é um panorama maior, não é só sobre a Venezuela. Inclusive, nem é sobre a região só, né? É sobre essa nova linguagem do Trump, essa nova noção de que a política internacional, de que as relações internacionais são de quem tem o poder de fazer, e eles vão fazer o que eles quiserem. Então, quer dizer, hoje a gente está falando dos Estados Unidos, essa direita que está chegando no Brasil e está falando, que maravilha, os caras levaram o Maduro. E se o Putin leva o Zelensky, tudo bem também? Como é que é? Né? E se a China vai lá em Taiwan e sequestra lá a liderança? Então, você tem que estabelecer certos limites, né? Nessa questão, uma certa legalidade internacional. Eu acho que o Brasil precisa enfatizar essa questão e está demorando já um pouco. Professor Pablo Shoa, muito obrigado por participar aqui com a gente do UOL News. Volte sempre com as suas análises. Vamos solicitar, inclusive, a sua presença em outras edições, mas por hoje, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Nilson, Leonardo, Mauro, todo mundo. Obrigado.